Lição número 3. Tema: as bases do casamento cristão. Texto áureo. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. Verdade prática. O casamento cristão tem de ser edificado, tendo como base o amor a Deus, ao próximo. Sem amor, não há casamento feliz. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 28 e versículo 31 e 33. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Introdução. Pode ser uma instituição criada por Deus para atender aos propósitos divinos. Não é de se admirar que o matrimônio venha sendo ridicularizado sistemática e violentamente pela mídia. Por isso, precisamos compreender a instrução divina quanto ao casamento e aplicá-la em nossa vida diária. Na Epístola aos Hebreus, as Escrituras ensinam: venerados sejam entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Tal verdade a respeito do casamento indica-nos que ele deve ser respeitado, honrado e valorizado. Número 1. A vontade de Deus para o casamento. Um plano global. Como expressão de sua vontade, o Criador ordenou logo no princípio que o homem deixasse pai e mãe e se unisse à sua mulher, para que ambos fossem uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. É exatamente o que acontece no ato conjugal, sendo esta a vontade de Deus para todas as pessoas, crentes ou não. Que a humanidade cresça e, através da união legítima entre um homem e uma mulher, multiplique-se. Número 2. Os indicadores da vontade de Deus. Ao aconselhar os jovens em relação ao namoro, noivado e casamento, é preciso orientá-los para que tomem decisões conscientes. Neste particular, é preciso buscar a vontade de Deus, cujos indicadores são: letra A paz de Deus no coração. Um dos sinais da aprovação divina quanto ao que fazemos ou pretendemos fazer é o sentimento de paz interior que nos domina os pensamentos e as emoções. Colossenses capítulo 3, versículo 15. O comportamento pessoal. Letra B. Se alguém não honra os pais, como honrará o seu cônjuge? Se o noivo não respeita a noiva, demonstrando um ciúme doentio a ponto de não lhe permitir que converse até mesmo com as pessoas da própria família, isso evidencia claramente que ele está fora da aprovação divina. Tal relacionamento não dará certo. Letra C. A naturalidade. Procurar casa de profetas para saber se o casamento é ou não da vontade de Deus é muito perigoso. Quando o relacionamento é da vontade divina, um sente amor pelo outro, sente falta do outro, considera o outro, demonstra afeto pelo outro, tudo flui naturalmente. Além disso, os pais aprovam o namoro e a igreja o reconhece. Esses indicativos realçam que Deus está de acordo com esta união. Letra D.
Os princípios da santidade. Sabemos que as tentações sobre os namorados e noivos são fortes, mas não devemos nos esquecer que a santidade é um requisito básico para a felicidade conjugal. Um relacionamento que não leva em conta o princípio da castidade já está fora da orientação divina. Portanto, se o namoro ou o noivado é marcado por atos e práticas que ofendem a Deus, é sinal de que o relacionamento já está fadado ao fracasso. 1 Coríntios 6, 18 ao 20. O sexo antes e fora do casamento é pecado. Êxodo 20, 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. E a virgindade, tanto do rapaz quanto da moça, continua sendo muito importante aos olhos de Deus. Resumo do tópico 1. Deus ordenou logo no princípio que o homem deixasse pai e mãe e se unisse à sua mulher, para que ambos sejam uma só carne. Tópico 2. O amor verdadeiro no casamento. Número 1. O dever primordial do casal. O marido que não ama a própria esposa não pode dizer que obedece à palavra de Deus. Ao contrário, ele peca por desobediência, pois amar é uma ordem divina. A Bíblia recomenda solenemente: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. O amor à esposa, ordenado pelas Escrituras, deve ser o mais elevado possível. É semelhante ao amor de Cristo pela igreja, como também Cristo amou a igreja. Perceba que o termo como é um advérbio de modo. Por conseguinte, o amor do esposo pela esposa deve ser como o amor de Cristo por sua igreja, em um amor sublime e sem igual. Número 2. O amor gera união plena. A união é o resultado do amor sincero. Logo, o esposo deve estar unido à esposa de modo a formar uma unidade, ou seja, dois numa só carne. Efésios 5, 31. Por isso, o apóstolo Paulo ensina: o marido pague à sua mulher a devida benevolência e a mulher a devida benevolência. Da mesma sorte, a mulher ao marido. 1 Coríntios 7, 3. Isto quer dizer igualmente e reciprocidade no casamento. O marido e a mulher são iguais nos haveres de um para com o outro. Isso exige do casal união de pensamentos, de sentimentos e de propósitos. Resumo do tópico 2. O marido que não ama a esposa não pode dizer que obedece à palavra de Deus. Tópico 3. A fidelidade conjugal. Número 1. Fator indispensável à estabilidade no casamento. Além de proporcionar segurança espiritual e emocional, a fidelidade é indispensável ao bom relacionamento conjugal. Sem fidelidade, o casamento desaba. As estruturas do matrimônio desaba. As estruturas não foram preparadas para suportar peso da infidelidade, cujo efeitos sobre toda a família são devastadores. O adultério é tremendamente destrutivo tanto para o homem quanto para a mulher. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Número 2. Cuidado com os falsos padrões. O amor que se vê nos filmes, novelas e revistas seculares está longe de preencher os requisitos da palavra de Deus. É falso e pecaminoso. O verdadeiro padrão do amor conjugal é o de Cristo para com a igreja. Através de Malaquias, o Senhor repreendeu severamente os varões israelitas por sua infidelidade conjugal. Malaquias capítulo 2, versículo 13 ao 16. Biblicamente, o casamento é uma aliança que deve perdurar até a morte de um dos cônjuges. Não é um contrato com prazo de validade, mas uma união perene cuja fidelidade é um dos elementos indispensáveis para que os cônjuges sejam felizes. Resumo do tópico 3. O verdadeiro padrão do amor conjugal, que deve ser seguido por todos, sobretudo pelo cristão, é o mesmo que o de Cristo pela igreja. Conclusão. Nosso desejo é que
as igrejas promovam o crescimento das crianças, adolescentes, jovens e casais na palavra de Deus. Enfim, que toda a família seja edificada em Cristo. Desta maneira, demonstraremos o valor do casamento bíblico e os perigos das novas configurações familiares, defendidas e apoiadas pelos que desprezam e debocham dos princípios divinos. Portanto, que a Igreja faça soar a sua voz profética e denuncie as iniciativas que buscam destruir o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Se a família não for sadia, a sociedade será enferma. Amém.